O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, quer há muito tempo a recriação dos Ministérios dos Portos. O novo ministério seria uma manobra estritamente política do presidente Michel Temer, com o objetivo de contemplar o PMDB, maior partido do Congresso. De que forma isso afeta os portos em geral e o Porto de Santos em especial é o assunto da conversa de hoje com o nosso consultor Maxwell Rodrigues. Boa noite, Maxwell. Seja mais uma vez bem-vindo ao Caderno Regional. Boa noite, Ione. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui para tratar de assuntos tão importantes quanto ao Porto de Santos. Exatamente. Agora explica pra gente, Maxwell, qual é a diferença na prática de ser um ministério, uma secretaria especial ou uma secretaria nacional? Precisamos organizar esse raciocínio, né? Na verdade, nós ficamos durante muito tempo sem um Ministério de Portos no Brasil. Esta foi uma conquista que foi realizada num passado não muito distante. Depois do Ministério, nós tivemos a Secretaria Especial de Portos e da Secretaria Especial de Portos, mais recentemente, a Secretaria Nacional de Portos. Todas estas mudanças, elas não convergem ao que o governo vem hoje tratando na questão de austeridade, de responsabilidade em relação aos gastos e também as questões de investimentos. Eu acho que toda vez que você tem mudanças, você também contribui para esta questão dos gastos, dos investimentos na questão de continuidade, você não tem responsabilidade condicionada a isto e o pior de tudo, a gente sempre fica muito atrasado, por isso que a gente sempre no Brasil está atrasado em relação a todos os portos mundiais, porque naturalmente todas essas manobras, essas medidas políticas que são adotadas, elas não contribuem para o avanço que nós precisamos nos portos do Brasil, Ione. E fora isso, o uso político de um ministério não é uma boa notícia, né? Eu quero crer que a política ela é importante para o cenário nacional, ela tem que ser feita com total responsabilidade, ela tem que ter o papel dela, que é o papel político de articulação em virtude dos interesses dos segmentos, mas ela não pode interferir nas questões técnicas. Nós temos aí uma série de impactos técnicos e este segmento é um segmento bastante técnico que precisa muitas vezes ter a agilidade necessária para que sejam realizadas todas as transformações que nós necessitamos. Um grande exemplo disso que os portos vêm sofrendo hoje é a questão da dragagem. Nós sempre tratamos este ponto com toda a amarração que o governo tem hoje e nós não temos a velocidade que os portos necessitam a fim de atender a grande demanda internacional que nós temos. E com toda a sua experiência, isso realmente pode acontecer, esse afastamento da política com coisas tão técnicas? Eu acho que são papéis diferentes, eu acho que cada um tem que adotar o seu papel e trabalhar em prol deste papel dentro deste segmento. A criação do Ministério, eu sou extremamente favorável, mas a criação tem que ser com o viés de atendimento desse segmento e em relação a todos os anseios que existem, Ione. Se você ficar exclusivamente neste âmbito político de atender estas questões partidárias, que honestamente falando é um modelo extremamente old school, uma velha escola de se fazer política no nosso país, honestamente, eu acho que a gente não vai evoluir para o caminho que a gente precisa. A recriação de um ministério, então, pode voltar a dar mais agilidade a essas decisões? Eu sempre menciono isso. Eu entendo assim, um grande país, se a gente puder exemplificar, é como se ele fosse uma empresa. E toda vez que a gente tem momentos de crise numa empresa, nós precisamos potencializar o departamento comercial desta empresa, para que essa empresa possa vender mais e procurar mais clientes. Se a gente pode trabalhar isso num universo um pouco mais simplista. E é como funciona num grande país com dimensões continentais como nós temos no Brasil. Nós não podemos extinguir uma fonte tão importante de receita como é a fonte portuária com a extinção de um ministério. Nós temos de ter um ministério para atuar em prol de todos os interesses do porto no território nacional. E agora, quais seriam esses impactos positivos, negativos com a recriação do ministério? Quando você recria um ministério, evidentemente que você tem dentro desta pasta um orçamento. A União ela precisa destinar um orçamento para esta pasta e em prol desse orçamento você continua a ter investimentos dentro desse segmento. Mas, volto a dizer, não é só uma questão de investimento, Ione. Nós temos também de criar a cultura do custeio. Fazer só investimento sem que nós não venhamos a ter uma solução de continuidade em relação a esses projetos que são implementados, nós vamos voltar ao universo
do mais do mesmo. Sem dizer que são impactos políticos e econômicos também, né? Os dois. Não tenha dúvida nesse posicionamento. Eu quero crer que a criação de um ministério, ele vai contribuir sim com a questão econômica, desde que a política faça o papel que ela deve fazer, que é da articulação dos interesses em relação a este segmento. Ela tem que criar políticas que venham a contribuir com o fortalecimento e com o crescimento desta área e desse segmento tão importante para o nosso país, Ione. Então a gente volta a falar sobre isso na semana que vem, que com certeza já vai ter alguma decisão tomada, né? Eu espero que esse desfecho seja um desfecho com viés de atendimento na área portuária. Nós estamos debatendo muito esta questão política. Nós temos que sair um pouco desse cenário político e partir para um cenário de interesses econômicos. O país está pedindo este tipo de condição e nós necessitamos para que nós possamos ter o crescimento ao longo do tempo que a gente tanto almeja.